Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Vamos falar mais um pouco a respeito dos ensinos de Jesus, como Jesus tem nos conduzido pela palavra de Deus, como ele nos ensina a interpretar da maneira correta os seus ensinos e aplicar em nossas vidas para que nós vivamos em paz, para que nós tenhamos felicidade, tranquilidade e a cada dia nós possamos viver segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Podem ter certeza que Jesus Cristo quer o melhor para você e para a sua família. É por isso que ele mesmo nos disse que deixaria o Espírito Santo para que nós fôssemos conduzidos em toda a verdade. E dentro desta verdade, que é a palavra de Deus, nós temos que buscar uma interpretação correta, crescimento, conhecimento, para que a cada dia nós possamos viver segundo as prescrições de Deus, que sempre quer o melhor para todos nós. O melhor para nós individualmente, o melhor para os cônjuges, para as relações familiares, para os filhos, para todos aqueles da relação social, da relação de trabalho, enfim, onde quer que nós estejamos, Deus quer que nós estejamos bem e tenhamos felicidade, tenhamos paz, tenhamos harmonia. E é assim que nós vivemos quando nós compreendemos a palavra de Deus e colocamos em prática. Algo que eu tenho falado muito é a respeito da necessidade de coerência entre o cristianismo que se prega e o cristianismo que se vive. Cristianismo é uma experiência de vida, e como experiência de vida, não tem como ser um cristão não praticante. Um cristão, ele exige a prática do cristianismo para que ele seja de fato. Eu falo muito que as pessoas podem ser religiosos não praticantes. Ele pode participar de uma determinada denominação cristã, seja qualquer igreja, qualquer denominação que professa a fé cristã, ele pode participar como membro desta igreja, mas não concordar com a doutrina, não seguir os seus ensinos, não seguir os seus mandamentos. Então, ele é parte da igreja, porque foi batizado e passou a fazer parte daquela comunidade. Mas isto não significa que ele seja um cristão de acordo com a interpretação daquela comunidade, daquela igreja a qual ele faz parte. Se ele não concorda, ele deve procurar um outro lugar aonde eles tenha maior concordância para que ele possa viver. Agora, de qualquer maneira, quando nós tratamos das questões básicas com relação ao cristianismo, nós temos que compreender que dentro das estruturas básicas de relacionamento social, humano e espiritual, nós temos conceitos que são equilibrados e são iguais a todas as pessoas. As questões de casamento, as questões de relacionamento afetivo, as questões de criação de filho, a questão da postura cristã com relação à integridade moral, pessoal, né, à integridade social. Então, existem pontos que nos são comuns entre todas as igrejas cristãs. E nós, tratando dessas questões comuns, nós temos que ser unânimes em Cristo, apesar das nossas diferenças particulares, das nossas diferenças pessoais. É por isso que eu sempre falo que, como cristãos, todos nós, independente da sua expressão de fé ou do seu vínculo religioso, todos nós somos cooperadores do reino de Deus, porque temos princípios de ética, de moral, de respeito, de integridade, de dignidade, que fazem parte do cristianismo para todos. Um desses conceitos fala a respeito do casamento. Então, quando nós observamos a perspectiva do casamento, dentro da perspectiva bíblica e da expressão de fé,
nós temos que nos apegar às questões bíblicas, à orientação de Deus e o propósito de Deus dentro da expressão do casamento. Então, nós temos aqui em Marcos capítulo 10, onde Jesus ele é questionado, ele está falando aqui a respeito, é questionado a respeito do divórcio. E aí ele traz o assunto para a questão do casamento, porque o divórcio nunca foi propósito de Deus, sempre foi o amor, a compreensão, a reconciliação. É só nós pegarmos o início da criação, onde Deus criou um homem e criou uma mulher. E ali, mesmo que eles estavam juntos e estavam seguindo ali as orientações de Deus, em algum momento, a mulher, em primeiro lugar, resolveu fazer diferente daquilo que Deus tinha instituído, daquilo que Deus tinha ordenado, e o homem a acompanhou nesta decisão. Os dois pecaram, foram destituídos da glória de Deus, e agora, a partir da corrupção do pecado, todos nós vivemos dentro dessa perspectiva corrompida pelo pecado. Então, o que acontece? Na criação, o homem poderia ficar chateado com a mulher e falar: olha, você me levou a cometer um pecado contra Deus, você me levou a fazer algo que eu, na verdade, não queria, mas acabei concordando com você e nós fizemos juntos e acabamos nos dando mal. Então, por causa disso, eu não quero mais contato com você, eu não quero mais falar com você, nós acabamos o nosso relacionamento aqui e não vamos prosseguir. O homem poderia ter feito isso? Poderia. Só que ele teria um problema muito sério. E o problema qual seria? O problema é que não havia outra mulher. Então, ou ele se reconciliaria com aquela mulher, ou ele passaria o restante da vida sozinho e morreria sozinho. E nós também não estaríamos aqui desta forma, porque, afinal de contas, toda geração iniciou deles. O que Deus quer mostrar? Desculpem, é que eu estou com uma gripe muito forte e a minha garganta está incomodando bastante, eu estou com uma certa dificuldade para falar. Mas vamos seguir que vai dar tudo certo. A questão é que, dentro desta perspectiva de ensino didático que Deus quer mostrar para nós, ele está nos apresentando algo que nós devemos parar para refletir. Quando um homem, quando uma mulher resolvem se casar, eles estão assumindo um compromisso diante de Deus, fazendo uma aliança diante de Deus que vai ser indissolúvel diante de Deus. E dentro dessa maneira indissolúvel de viver o casamento, nós temos que compreender que, enquanto o cônjuge for vivo, não haverá a possibilidade de outra relação conjugal, né? Porque senão eu vou promover uma condição de adultério. E o que é o adultério? Como eu sempre falo, não é só uma questão de sexualidade, apesar de envolver também a questão de sexualidade. Mas o adultério é mudar a forma original de Deus, aquilo que Deus prescreveu. Então, se Deus prescreve o casamento para que seja entre homem e mulher, que os dois se casem e vivam a sua vida, né, de comum acordo e consigam conciliar as suas diferenças e as suas adversidades, que eles consigam superar todas as adversidades ao longo da vida, desenvolvendo santificação e maturidade. Então, o propósito de Deus é que esse casamento permaneça até que a morte o separe. Mas, por causa do pecado, muitas vezes isto não é possível. E como fica essa situação? Então, o próprio divórcio em si, ele já é um adultério, porque ele rompeu o plano original de Deus, que era que os dois se casassem e permanecessem casados
até que a morte os separasse. Se a separação aconteceu antes, já houve uma adulteração de propósito, uma mudança do propósito de Deus. Mas aqui no texto de Marcos 10, Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 2, o texto ele diz assim: E aproximaram-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar a sua mulher? Ele lhe respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram a eles: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois numa só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre o assunto. E ele lhes disse: Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e se casar com outro, comete adultério também. Olha o texto, como ele é firme, como ele é direto. Eu sempre falo da importância do Evangelho de Jesus segundo Marcos, porque é o primeiro evangelho escrito. Então, sempre o documento mais antigo, ele tem um peso maior, porque ele tem menos contaminação de interpretação popular. Então, o Evangelho de Marcos, ele tem uma significância, uma referência teológica muito grande, porque por ser o primeiro evangelho escrito. Mas Jesus, ele é questionado pelos fariseus, como diz o versículo 2, se aproximaram dele os fariseus e para experimentá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito ao marido repudiar a sua mulher? E ele lhes respondeu: O que vos ordenou Moisés? Observe que Jesus sabia muito bem a intenção deles, porque quando Jesus ouve o questionamento se é lícito repudiar, ou seja, dar a carta de divórcio, se separar da sua mulher, e se isso seria realmente aprovado por Deus, seria justo, Jesus, primeiramente, ele não traz a questão diretamente para Deus, ele traz a questão para Moisés, porque Jesus já sabe qual é a intenção do coração do ser humano. Ele sabe qual é a intenção do coração de cada um de nós. Ele sabe a intenção do seu coração, do seu pensamento. Então, Jesus aqui, nesta questão, ele já fala diretamente acerca de Moisés, porque ele sabe que é por causa de Moisés que os fariseus estão querendo questioná-lo. Então, Jesus, ele devolve a pergunta falando: O que vos ordenou Moisés? Tornaram eles e falaram: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Então, o que eles estão falando? Moisés permitiu o divórcio. Isso é lícito? Isso é correto? Isso é justo? É isso que eles estão perguntando. Mas Jesus lhe disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher, e por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E aqui Jesus, ele coloca um ponto definitivo nessa questão do casamento. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Se a pessoa escolheu o casamento, fez uma aliança diante de Deus com aquela pessoa, de que
aos votos do casamento, né? Como nós, quando celebramos o casamento, nós conduzimos os noivos a fazer um voto entre eles e com Deus, né? Fazer o voto, né, com Deus e alicerçando esse voto diante da espiritualidade divina. Então, nós pedimos para que o cônjuge fale para o outro, né, para que fale que recebe aquela pessoa como marido e o marido recebe ela como mulher e promete ser íntegro e fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na fartura e na escassez, amando e respeitando todos os dias da sua vida, até que um entregue o outro nos braços de Deus, até que a morte os separe. É uma aliança feita um com o outro e uma aliança feita dos dois com relação a Deus. E Deus sela aquela união mediante este voto. E selado aquela união, é o que Jesus fala: o que Deus uniu, não separe o homem. A questão é o que Jesus está falando. Primeiro, se você quer falar de casamento, temos que voltar ao princípio, porque as coisas foram muito mudadas, muito mexidas, e se já foram mudadas no tempo de Jesus, imagine hoje como está. E também, dentro desta perspectiva, ele fala: olha, Moisés cometeu um erro. Ele colocou o mandamento por causa da dureza do coração de vocês, mas esse mandamento não veio de Deus. Não foi Deus que colocou o mandamento do divórcio. Foi Moisés que colocou por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio não foi assim, e o que Deus uniu não separe o homem. O homem não pode separar. Ele pode decidir, né, um homem, uma mulher, como diz o texto aqui, ele pode decidir não permanecer casado, porque, afinal de contas, o casamento tem que ser um instrumento de santificação, de crescimento espiritual, de alegria, de prazer, de bem-estar, de solidificação um para o outro. Agora, se não há respeito, se não há integridade, se não há dedicação, né? Se os votos matrimoniais são rompidos, então, quando não há arrependimento de uma parte e não há perdão da outra parte, a convivência passa a ser impossível. É por isso que a lei do divórcio foi colocada por causa da dureza do coração do homem. Não existe outro motivo para divórcio. O único motivo que existe para divórcio é a dureza do coração do ser humano, quando um não quer mudar e o outro não quer perdoar. Daí é impossível a convivência. Só que dentro do contexto, você pode ler esse texto da maneira que você quiser. Você vai chegar a uma só conclusão, que quando não há arrependimento e não há perdão, os dois podem até se separar, humanamente falando, mas o que Deus uniu, o homem não separa. Então, mesmo separados de corpos, eles continuam unidos espiritualmente pelo voto. Então, o que acontece? Enquanto a mulher for viva, enquanto o marido for vivo, se um se casar, se o outro se casar, aquele que se casou comete adultério. Ele mudou a forma original. Qual era a forma original? Que os dois se casassem e vivessem até que a morte os separasse. Eles se separaram antes, mas continuam ligados pelo voto. Se uma das partes se casar de novo, comete adultério. É isso que o texto está dizendo aqui. Mas como lidar com estas situações? Né? Como lidar com essas questões? Primeiro, fazendo o que Jesus falou aqui. Se vocês querem falar de casamento, vamos voltar ao princípio, porque no princípio não foi assim. No princípio não foi essa bagunça que existe hoje. No princípio não foi desta maneira que as pessoas estão fazendo.
As pessoas já se casam com a intenção de se separar. As pessoas se casam por vários motivos que não seja a integridade moral, que não seja o respeito, que não seja o amor. As pessoas se casam por muitos motivos diferentes, querendo inclusive até mudar a forma do casamento, que é impossível mudar, porque não é uma instituição civil, é uma instituição divina. Eu sempre falo que cartório não faz casamento, apesar de chamar assim e emitir uma certidão de casamento. Mas o cartório não faz casamento. O que o cartório faz é um contrato entre duas pessoas. E aí, diante deste contrato, como é um contrato social, ele pode ser reincindido em algum momento. Agora, um voto aliançado diante de Deus, este não pode ser rompido. O que Deus uniu, o homem não consegue separar. A mulher não consegue separar. O ser humano não consegue separar. Então, ele vai estar ligado, como diz em Romanos capítulo 7, um vai estar ligado ao outro enquanto for vivo, independente de estar morando junto ou não. E aí nós temos outras implicações espirituais na sua postura de vida. Então, casamento, ele não pode ser modificado pelo ser humano, porque ele não vai ser modificado dentro da perspectiva divina. O casamento é entre um homem e uma mulher, que os dois se respeitem, que os dois superem as suas adversidades, promovam a santificação do outro e que vivam até que a morte os separe. Esta é a base para todo casamento. Nós temos problemas humanos a serem resolvidos, temos questões humanas que nos levam a cometer o mesmo erro que Moisés cometeu, né? Oferecendo a carta de divórcio pela dureza do coração do ser humano. Mas no princípio não foi assim. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão nos acompanhando. Que o Senhor nos conceda da tua paz, que sejamos fortalecidos no teu poder, que a cada dia estejamos sensíveis à tua voz e sejamos guiados pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.